E dando continuidade à apresentação da nossa aplicação para gestão de fornecedores, eu vou nesse vídeo mostrar como que ela foi construída no Designer. Qual foi a estrutura de dados que eu fiz, como eu configurei os campos, os formulários, as visões, as regras de formulário. Então o intuito aqui agora é de fato mostrar como foi simples fazer toda essa configuração dessa aplicação versão 1.0 de gestão de fornecedores. Então aqui começando, a gente está no módulo fornecedores e eu criei aqui na minha estrutura de dados 3 conjuntos de informações. As próprias informações de fornecedor, das filiais e dos contatos dos fornecedores. Começando aqui pelo fornecedor, expandindo aqui a parte dos dados. Então aqui eu configurei todos os campos que eu desejo armazenar. Então CEP, CNPJ, capital social, cidade, estado, logo, enfim, todos os conjuntos aqui de dados que vocês viram durante a navegação que a gente fez na aplicação. Eu queria mostrar para vocês quais são os tipos de campos que o Arquiva trabalha. Os tipos de campos são esses. O campo do tipo arquivo, onde te permite arrastar e soltar, colocar anexos, e esse campo já tem um conjunto interessante de informações que você pode com um clique só ativar ou não. Então, por exemplo, se ele é obrigatório, se ele vai ser somente leitura, se ele vai permitir múltiplos arquivos, tá? Então eu vou poder mandar um ou N arquivos. Eu posso também restringir as extensões, então eu só vou poder colocar .zip, .doc, por exemplo. Aqui eu vou determinando todas as extensões que eu quero. Eu também posso associar tipo documental, onde eu coloco, por exemplo, para os documentos de uma empresa, o indexador seja um CNPJ, por exemplo. Então todos os arquivos ficam indexados a partir dessa informação e isso é feito através do tipo documental. Eu tenho também aqui a opção de confidencialidade da informação, que vale para todos os tipos de campos, tá bom? Onde a gente pode fazer com que esta informação seja gravada de forma criptografada na base de dados, então como por exemplo um campo senha ou qualquer outra informação que seja sensível ao seu negócio. E também posso no nível de campo atribuir quais perfis vão poder visualizar essa informação. E a configuração de estilo, que vale também para todos os tipos de arquivos, a gente define se ela vai ficar na tela centralizado, alinhado à esquerda e à direita. E no caso de campos do tipo arquivo, eu posso também ativar aqui no estilo o aspecto de eu poder arrastar e soltar arquivos. Os outros campos são assinatura. Esse campo assinatura te permite fazer uma rubrica de uma assinatura, pode também ser feita na tela de celular com dedo, no tablet, em qualquer dispositivo móvel. E aqui, esse componente nos permite assinatura por rubrica, por upload de imagem ou por texto escrito. E aí basta a gente ativar o que a gente quer. Então eu posso permitir que seja o desenho, né, a rubrica, que se escreva também com teclado, que eu suba uma imagem. Então a gente tem todos esses recursos nesse tipo de campo. E aí a parte de configuração de estilo e confidencialidade da informação, que é comum a todos os campos. Temos também campo checkbox, o campo data, e no campo data também a gente pode permitir que no calendário seja possível clicar em datas passadas, data futura, incluir horas. Então isso tudo também a partir de um clique a gente configura o comportamento, essa característica do campo. O tipo documento é aquele tipo de campo onde você pode exportar dados de um registro. Então você pode criar, por exemplo, um template para exportar as informações. Eu vou abrir aqui rapidamente só para demonstrar. Aqui a gente pode criar um template onde, por exemplo, eu posso anexar uma imagem, tá? E colocar, por exemplo, o logo de uma empresa. Eu posso colocar textos, eu posso colocar uma tabela, enfim, eu posso criar aqui um template facilmente para exportar dados de um determinado registro. Eu, por exemplo, poderia ativar a opção de exportar dados do fornecedor, onde eu colocasse aqui todas as informações que eu cadastrei, o próprio logo do fornecedor, etc. Temos também aqui o tipo de campo HTML, onde eu posso num formulário, numa tela, colocar informações com atributos de HTML, como por exemplo cor da fonte, tipo da fonte, se ela vai estar negrito, sublinhada, enfim, eu consigo aqui incluir aspectos visuais de HTML. Eu tenho o campo imagem, eu tenho o campo lista, onde eu posso fazer o carregamento dessa lista de maneira manual, através de uma tabela, que eu posso ler aqui na base de dados, ou através de uma integração por API. Tá? Então a gente consegue fazer essas integrações com o tipo de campo lista. Eu tenho um campo numérico, onde eu posso aqui também ativar algumas características, como permitir valores negativos, que seria obrigatório, se ele é chave ou não. O campo radio, né, que é um campo de seleção única,
O campo range, que é muito comum em aplicativos de celular, né, onde a gente tem uma barra de progressão e a gente vai arrastando com o dedo. Ela funciona também dessa maneira no dispositivo móvel e também no desktop. O tipo tabela de referência são para aqueles campos onde eu quero fazer uma associação de uma tabela com outra. Então, por exemplo, nessa estrutura de dados, eu criei as estruturas contatos, filiais e fornecedor. E dentro da estrutura fornecedor, eu criei dois atributos do tipo tabela de referência, apontando para as tabelas de filiais e de contato. Esse tipo de atributo, indo um pouco mais para o técnico, é o equivalente a uma chave estrangeira, a uma chave FK em uma tabela. E aqui eu posso definir se o relacionamento vai ser um para muitos ou somente um. Tá? Então isso tudo a gente também consegue de uma maneira muito simples, sem ter que conhecer tecnicamente a questão de banco de dados. Temos também o campo do tipo tag, onde visualmente ele fica com aquele aspecto de tag, né? Onde você pode marcar, deixar registrado tags em cada registro. Campos do tipo texto em linhas, onde eu posso definir a quantidade de linhas, tá? Então pode ser uma caixa de entrada para um texto maior. O texto num campo tradicional de uma linha. E o tipo boolean, né? O verdadeiro ou falso, tá? Então esses são todos os tipos de campos que a gente permite modelar no Arquiva e que de uma maneira geral atende a todas as necessidades de modelagem para uma tela de uma aplicação de sistemas. Agora eu vou mostrar para vocês a parte dos formulários. Depois que a gente tem modelado toda a estrutura de dados e todas as informações que a gente quer armazenar, a gente agora parte para a construção das telas. Então a gente tem as visões, que são as listas, e os formulários. Vamos começar então pelos formulários. Eu vou mostrar para vocês a telinha que a gente navegou há pouco quando estava fazendo a navegação por essa aplicação da gestão de fornecedores. Essa é a tela do cadastro, que a gente já demonstrou, onde o time de compras faz o registro, faz a inserção de um novo fornecedor. Então aqui a gente tem a telinha que foi modelada e a gente navegou nela. E eu vou fazer aqui algumas alterações para demonstrar como que é fácil. Por exemplo, eu tenho aqui a linha CNPJ e razão social, só que vamos supor que eu queira deixar o CNPJ numa linha e a razão social numa outra. Então como que a gente faz? Eu vou clicar aqui na linha do CNPJ com o botão direito, vou pedir para deletar a linha, vou clicar aqui na linha do logo com o botão direito e vou pedir para inserir uma linha abaixo. E aí eu vou arrastar aqui na minha estrutura de dados o CNPJ para essa linha que eu acabei de criar. Então vamos pegar aqui o campo CNPJ, ele aqui ó, marquei, vou arrastar, pronto, trouxe aqui o meu campo CNPJ para essa posição do formulário. E vou pedir para incluir mais uma linha abaixo do CNPJ, arrastando o campo da razão social. E dessa maneira a gente vai montando aí o layout da nossa aplicação. Eu poderia também, por exemplo, criar uma coluna ao lado do campo CNPJ, tá? Clico com o botão direito, peço para inserir uma coluna à direita, por exemplo, e coloco a razão social. De uma maneira bem simples, a gente vai definindo o layout e onde a gente quer que as informações sejam inseridas. A gente tem aqui acima, né, a parte das etapas, onde basta eu clicar em cada etapa que eu vejo os campos que eu fui associando a cada uma delas. Isso é um recurso que a gente utiliza aqui chamado Wizard, tá? Então com o Wizard a gente cria etapas dentro de uma tela e foi exatamente isso que eu fiz. A gente também tem a parte de configuração de campos, onde a gente pode inclusive mudar o label do campo para cada tela. Então, de repente, eu posso chamar, por exemplo, vamos pegar aqui o campo razão social. Eu posso falar que nessa tela eu quero que razão social chame-se nome da empresa. Tá? E aí, se eu salvar, vai ficar como nome da empresa. Se eu vier aqui na aba dados da empresa, a razão social, na verdade, eu tenho que mudar na etapa correspondente, por isso que acabou não mudando aqui. Venho na razão social, coloco o nome da empresa. Então, eu posso, inclusive, por abas, colocar labels diferenciados, tá? Então pronto, ó, mudou para nome da empresa. Eu posso definir se um campo vai ser somente leitura, se ele vai ter histórico, se ele vai ser oculto, ele não vai aparecer na tela, mas vai ficar oculto para armazenar alguma informação, tá? Então isso tudo eu consigo de uma maneira muito simplificada aqui na parte das configurações de campos. Eu até vou criar um formulário vazio só para vocês verem também como que começa do zero. Eu vou criar um formulário vazio, tá? Então por aqui teste vídeo. Vamos criar então esse formulário. Então a gente vem aqui, ele veio vazio. Então já vamos colocar o título aqui, manutenção de dados dos fornecedores. Tá? E vamos aqui agora começar arrastando as informações. Eu quero que o logo seja a primeira linha, por exemplo. Tá? Então vamos arrastar aqui. E eu quero que o logo fique sozinho. Tá? Então eu vou clicar aqui agora, botão direito, inserir uma linha abaixo.
e vou arrastando as demais informações. Eu vou querer colocar, por exemplo, o CNPJ e a razão social na mesma linha. Então eu venho aqui em distribuir colunas, 2 colunas, e automaticamente, ó, essa linha aqui já fica em 2 colunas. Eu pego e vou arrastando as informações da minha estrutura de dados. E dessa maneira, sucessivamente, a gente vai colocando os demais campos. Agora vamos supor que realmente eu queira continuar com aquela questão de dividir por etapas, utilizando o Wizard. Então eu venho aqui, ativo o Wizard em cima e vou dando título para as etapas. Etapa 1, por exemplo, aí eu vou adicionar a etapa 2, onde eu colocaria, por exemplo, as informações de endereço, né? Então eu clico aqui na etapa 2, arrasto o CEP, na linha de baixo eu vou colocar logradouro, número e complemento, vou quebrar aqui em 3 colunas, né? Então vou arrastar aqui o logradouro, vou arrastar o número da rua, e vou arrastar também o complemento. Então venho aqui e arrasto. De uma forma muito intuitiva, a gente vai criando as telas, os formulários no Arquiva. E a gente também tem dentro de formulários um recurso muito poderoso, que são as regras. As regras nos permitem criar formulários dinâmicos, formulários inteligentes, onde campos podem, por exemplo, ser exibidos ou ocultados a depender das informações que são imputadas nos campos anteriores. Então vamos supor que a gente tenha um campo onde tenha que ser informado qual que é o tipo de pessoa, se é pessoa jurídica ou pessoa física. E a gente faz uma regra que, se a pessoa clicar na pessoa física, os campos CPF e nome vão ser exibidos. Mas se ela clicar no tipo de pessoa jurídica, os campos CNPJ e razão social serão exibidos. Então esse tipo de inteligência a gente consegue fazer. Vou aqui entrar no formulário e mostrar algumas regras que eu já havia criado nessa aplicação que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, vocês se lembram que quando eu coloco um CNPJ nesse nosso cadastro de fornecedores, automaticamente o sistema já me traz todas as informações via API deste CNPJ. Isso ocorre a partir de uma regra. Então eu criei aqui uma regra que se chama CNPJ, e onde o gatilho dela vai ser ao sair do campo. No caso, vocês devem se lembrar que eu coloco o CNPJ no campo CNPJ, e quando eu saio do campo, que o sistema faz uma integração com o Web Service e traz os dados, justamente porque foi essa configuração na regra que eu fiz, que ela vai ser ativada ao sair do campo, e aí eu vou pondo as condições. Quando o campo CNPJ não estiver vazio, então sai do campo, ele não está vazio, ele foi preenchido, então eu, no caso, mando executar uma integração, onde eu chamo uma API obter CNPJ e faço o match, né, faço o bind da área de entrada dessa API com o meu campo da tela, e depois eu associo ao formulário os atributos que eu quero exibir na tela com a área de saída dessa API. Então, de uma maneira muito visual, a gente vai fazendo toda essa configuração. E já que eu estou em regras, eu vou mostrar quais são os outros gatilhos. Então, a gente tem esse gatilho que é ao sair do campo, mas eu também posso criar uma tela baseada no evento de carregar a tela. Então, quando ela for carregada, eu posso fazer verificação de algum campo, com que dado ele foi preenchido, ou eu posso executar uma integração para trazer combos populados a partir de uma integração. Enfim, você pode fazer aqui o que você precisar. Eu posso criar uma regra baseada no evento ao clicar no botão para prosseguir, ao clicar no botão cancelar, ao gravar um formulário, após gravar um formulário, e o diariamente, que é um batch, que ele vai ser executado com recorrência. E aqui as condições, eu sempre escolho qual campo eu quero aplicar a condição, e as regras são essas. Eu posso verificar qual que é o conteúdo de um campo para disparar uma regra, se ele é diferente de uma informação, se ele está vazio, se ele não está vazio, se ele contém alguma informação, um pedaço dela, se ele não contém alguma informação, ou se ele começa com uma sequência determinada de caracteres, ou se termina com essa sequência de caracteres, se ele é maior que algum número ou maior ou igual, menor, menor ou igual, ou se está entre, né, um intervalo. Aí a gente está falando de campos numéricos. Então essa nossa parte de regras é muito completa e de fato você consegue criar formulários com muita inteligência, com campos totalmente automatizados e configurados baseado em eventos. Então isso realmente é um grande diferencial da nossa solução. Indo agora para a parte das visões. Então, assim como os formulários são aquelas telas onde a gente insere os dados, altera os registros e consulta os dados de um registro, as visões nos permitem listar todos os registros que estão cadastrados na nossa estrutura de dados. Então agora vamos para as visões aqui na seção visão. Vou expandir ela e nesse nosso exemplo que eu mostrei para vocês, a gente tem 3 visões. A visão do jurídico, né, que vão ter todos os fornecedores com pendência de validação.
A visão do financeiro, que da mesma maneira vai ter todas as pendências do financeiro em relação à aprovação ou não de novos fornecedores, e a própria lista de fornecedores, que é a lista que o setor de compras enxerga. Todos os fornecedores cadastrados, o setor de compras consegue enxergar, vendo os status tanto da área do financeiro como do jurídico. Vamos começar então por pela lista dos fornecedores do setor de compras. Então aqui a gente tem desenhado, determinado quais são os filtros. Então agora o filtro está CNPJ, status do financeiro e o status do jurídico, e aqui a lista com todas as colunas que a gente quer exibir. Reparem que aqui eu estou trazendo apenas registros que estão pendentes tanto do financeiro como do jurídico. Então eu posso criar visões já com filtros travados, e o usuário não consegue ver esse filtro, ele fica oculto, tá? Então dessa maneira você consegue criar visões específicas para cada departamento, específica para cada perfil. Então, por exemplo, vamos supor que você queira ter uma visão diferenciada para diretor, gerente e analista, onde o diretor possa ver um conjunto amplo de informações e sem filtros. O gerente já pode ver algumas informações a menos com alguns filtros já pré-configurados. E os analistas não, esses só podem ver os seus próprios registros. Então isso a gente cria a partir de visões distintas, com filtros pré-determinados e com as informações que a gente quer exibir para cada perfil. E por que isso é possível? Porque a gente consegue, no menu, quando está configurando as visões e os formulários, determinar quais perfis vão ter acesso. Então dessa maneira você passa a criar telas específicas para cada perfil dentro da sua organização. E aqui então a gente tem o exemplo de uma visão. Antes de realizar algumas alterações para vocês verem como é simples, eu quero mostrar aqui as opções que a gente tem para configurar essa visão. Então a gente pode aqui indicar quais são os formulários de edição, porque aqui, como a gente tem uma lista, vocês se lembram que a gente pode clicar em cada registro e executar a ação de edição, de preview, de exportação, de log de auditoria, e para isso a gente tem que falar para o Arquiva qual que vai ser o formulário de edição, caso o usuário queira editar um registro. Qual vai ser o formulário de pré-visualização. E aí, dessa maneira, fazendo todas essas configurações, você consegue entregar essas ações para o usuário. Ele vai poder editar e consultar um registro. Agora vou mostrar para vocês como é muito simples fazer a configuração dos filtros e das colunas que serão exibidas numa visão. Basta você clicar em configurar campos, e aí o sistema já vai trazer todos os campos da sua estrutura de dados. E aí a gente tem aqui algumas colunas: a coluna exibir, a coluna pesquisar, a coluna obrigatório, a coluna ordenar, totalizar e formatar. Então aqui, por exemplo, na coluna exibir, todas as informações que eu ticar, que eu marcar como exibir, são as informações que virão aqui na coluna da lista. Então só para vocês verem, vamos deixar apenas CNPJ, razão social e CEP. Vamos desmarcar as demais aqui da parte da exibição. Se eu salvar, pronto, automaticamente a minha lista só vai ter essas 3 colunas. Agora vamos mudar os filtros. Hoje os filtros estão como CNPJ, status do financeiro e do jurídico. Vamos deixar somente o CNPJ. Pronto. Agora a gente já tem somente o filtro CNPJ. E eu posso aqui definir se esse filtro vai ser obrigatório ou não nessa coluna. Se for um campo numérico, eu posso pôr um totalizador, que ao final da tabela ele vai dar esse número consolidado. E eu posso indicar aqui por quais informações que eu quero ordenar a lista. Agora está CNPJ, razão social, cidade, estado. Então quando eu estiver na minha visualização, na minha lista, eu posso aqui ordenar por esses campos, tá? Então percebam como é fácil você criar filtros, configurar quais informações você quer exibir na lista, na coluna dessa lista. É tudo muito simples. E vale a pena comentar que por trás de todas as telas do Arquiva, a gente tem uma API. Então nessa visão aqui, a gente tem uma API que a sua área de entrada vai ser um campo CNPJ e a sua área de saída vai ser um CNPJ, razão social e CEP. Então notem que ainda que vocês queiram criar uma visão, mas não disponibilizá-las no menu, é possível. Por quê? Porque você pode querer apenas criar uma visão para ter uma API. Então, de uma maneira visual, você vai criando também as suas APIs e podendo compartilhá-las com seus fornecedores, com seus clientes, caso você queira que eles acessem automaticamente informações da sua base, tá? Então percebam como é simples também disponibilizar e criar uma API dentro do Arquiva. E por fim, pessoal, eu quero mostrar para vocês a questão do White Label. O Arquiva é uma solução totalmente customizável, onde você pode alterar o logo, as fontes e as cores do sistema para ficar aderente à sua empresa
ou ao seu cliente, caso você esteja desenvolvendo um produto em cima da nossa plataforma. Então a gente pode alterar as cores, alterar o logo. Então, por exemplo, aqui a gente configurou que seria, né, o menu seria uma faixa azul. Eu posso vir aqui e alterar facilmente as cores, colocando, por exemplo, um amarelo. Eu posso vir aqui no logo do Arquiva, remover e incluir um novo logo, tá? E aí você coloca o logo da sua empresa. Eu posso alterar as fontes, então vou deixar, por exemplo, preto. Então é muito simples você mudar toda a característica de apresentação da sua aplicação, tanto na visão desktop como na mobile. Na mobile a mesma coisa, eu venho aqui, vou alterando as cores e vou deixando conforme o padrão da minha empresa. Então, pessoal, é muito simples você customizar visualmente as aplicações no Arquiva.